Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 7º episódio do MIP em Dia. Eu espero que vocês estejam bem, que tenham passado um bom Natal junto com pessoas queridas. E estamos aqui ainda em clima de festa, de comemoração, para começar esse nosso episódio, que é o último do ano, né? O último de 2022. E hoje a gente vai falar sobre metamorfose. Você conhece, já ouviu falar sobre esse processo? O processo chamado metamorfose, ele ocorre durante o período de desenvolvimento dos insetos. Então vamos lá, o desenvolvimento compreende todo o crescimento do corpo do inseto, né? Então o tamanho, assim como as mudanças de forma. E ele pode ser dividido em duas fases. A primeira, que é o que a gente chama de desenvolvimento embrionário, e o desenvolvimento pós-embrionário. O primeiro, o início do desenvolvimento embrionário, acontece com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Ou seja, através da cópula dos insetos, né, o macho e a fêmea estão ali no processo de cópula, ele lança os espermatozoides no aparelho reprodutivo da fêmea e ocorre então a fecundação. É o mesmo processo que ocorre para outros animais, inclusive nós, para o início do desenvolvimento. No interior da fêmea, então, do inseto, acontece todo o desenvolvimento do ovo, até que ela coloca esses ovos no ambiente, num processo que a gente chama de oviposição. Muita gente fala botar, né? O inseto está botando os ovos. Tecnicamente, a gente chama esse processo de oviposição. Depois de alguns dias, nascem, ou na verdade, eclodem a fase jovem desses insetos, que a gente vai ver que tem nomes diferentes para cada grupo. Tá? Então, esse é o desenvolvimento embrionário. Começa com a fecundação e vai até o momento do nascimento ou da eclosão do inseto em questão. Tudo que acontece daqui para frente a gente chama de desenvolvimento pós-embrionário. E vale ressaltar que esse foi um exemplo, tá, que a gente está dando aqui. Ao longo do episódio eu vou dar vários exemplos para vocês, mas nesse caso existem outras formas de desenvolvimento embrionário. Por exemplo, para insetos que se reproduzem assexuadamente, ou seja, não tem a cópula ou a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. No caso dos insetos que se reproduzem assexuadamente, o início do processo embrionário se dá pela interferência de fatores internos, externos, mudanças no corpo da fêmea, e aí sim inicia-se esse desenvolvimento sem a necessidade do macho, sem a necessidade do espermatozoide. É um processo também bastante complexo, que inclusive não está totalmente definido e entendido, né, até hoje, mas que é um assunto bem interessante, a gente pode falar em outro momento. Bom, voltando à eclosão, começamos então o desenvolvimento pós-embrionário. E é aqui que está a metamorfose, que é o tema do nosso episódio. Metamorfose é uma palavra de origem grega que significa mudança. E para os insetos nós dividimos esse processo em 3. Então nós temos insetos que são chamados de ametábolos ou ametabólicos, que basicamente não sofrem mudanças ao longo do seu desenvolvimento. Temos insetos que são chamados de hemimetábolos ou hemimetabólicos, que sofrem mudanças parciais. E por último, os que são chamados de holometábolos ou holometabólicos, que apresentam mudanças bastante expressivas, né? Mudança total. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho para uma explicação que vai ser importante para o entendimento do restante do episódio. Diferente de nós, os insetos não têm um esqueleto, né? Nós temos o nosso esqueleto formado por ossos, que basicamente a principal função é a nossa sustentação, entre outras, né? Mas os insetos não têm esse esqueleto interno, eles apresentam um esqueleto externo que nós chamamos de exoesqueleto. Imaginem um soldado, aqueles soldados da antiguidade, que a gente vê muito em filme, que usavam aquelas armaduras. Tá? Então imaginem que o exoesqueleto dos insetos é aquela armadura, algo rígido e que protege, além de dar sustentação, protege esse organismo de muitas coisas, muitos fatores. Mas por ser rígido, ele não permite um crescimento. Então, o que acontece? Para que o inseto consiga crescer, ele precisa trocar este exoesqueleto. E isso acontece periodicamente num processo que a gente chama de muda. Tá? Então, só para vocês entenderem, para aqueles que nunca ouviram falar sobre isso,
Os insetos têm um exoesqueleto, um esqueleto externo, rígido e que precisa periodicamente ser trocado, ok? Vamos lá então, voltando ao nosso desenvolvimento. Vamos falar então do tipo mais simples de metamorfose, que são aqueles insetos ametábolos. Ao longo do desenvolvimento desse grupo de insetos, praticamente não acontece mudança na forma do corpo. Eles apenas vão crescer através da troca desse exoesqueleto que a gente comentou, que é o processo chamado de muda. Então, acontecem alguns processos de muda, esse exoesqueleto é trocado e os insetos praticamente aumentam de tamanho. Esse tipo de metamorfose acontece em insetos considerados mais primitivos e o exemplo clássico são as traças do livro. Aquelas que ficam ali no fundo do seu armário, sabe? Que gostam de saborear as páginas dos livros, aquela pilha de papel antigo que você não descarta. São essas traças, esses insetos, que são o nosso exemplo de ametabolia. Então, eles não mudam, não tem mudanças drásticas entre a fase jovem e a fase adulta. Eles praticamente saem ali do ovo, começam um período pós-embrionário e vão simplesmente crescendo, aumentando de tamanho, passando pela troca de exoesqueleto. Não podemos esquecer disso. Um segundo tipo de metamorfose, e lembrando que a gente está indo do mais simples para o mais complexo. Então, esse é o intermediário, a chamada hemimetabolia, e hemi é um prefixo que significa meio, parcial, metade, parte. Então, a gente pode entender aqui que, diferente dos ametábolos, esse grupo de insetos vai passar por transformações no formato do corpo, não só no tamanho, mas que não são transformações, não são mudanças muito drásticas. Imagine, então, o nascimento e a eclosão do percevejo. Bom, a forma imatura que eclode do ovo é chamada de ninfa. Essa ninfa ela vai se alimentar e vai fazer alguns processos de muda, trocando o exoesqueleto. Geralmente, para percevejos, nós temos aí entre 4 e 5 trocas, 4 e 5 processos de muda, até que eles cheguem até a fase adulta. Então, veja, esse percevejo passou por 3 fases de desenvolvimento: ovo, ninfa e chegou na fase adulta, que é a última fase de desenvolvimento. E a fase jovem, que é a ninfa, ela é muito parecida com a fase adulta. A mudança mais significativa que os adultos têm em relação às ninfas são as asas. As ninfas não têm asas e os adultos têm. Aliás, é interessante, é legal a gente falar aqui, que sempre que você observar um inseto e ele tiver asa, pode ter asas, porque nunca é uma só, ou serão 2 ou serão 4 asas, você pode ter certeza que é um inseto adulto. A regra funciona da seguinte forma: os jovens não têm asas e os adultos têm 2 ou 4. Mas, como sempre, nós temos algumas exceções e ocorrem insetos que são adultos, mas que não têm asas e que por isso são chamados de ápteros. Mas enfim, isso é assunto para outro episódio. Voltando ao nosso percevejo, a ninfa e os adultos são muito parecidos, ou seja, não sofreram grandes alterações morfológicas ao longo do seu desenvolvimento. E assim como eles, existem muitos outros insetos que também são hemimetabólicos, como por exemplo, outros insetos da própria ordem Hemiptera, que é essa do percevejo, que são os pulgões, a cochonilha, cigarra, cigarrinha. Nós temos também os ortóptera, que são os grilos, gafanhotos, que também não passam por mudanças drásticas, são hemimetabólicos. As próprias baratas, que são insetos bastante comuns, que nós encontramos aí normalmente. Então, todos eles passam por mudanças, mas não são mudanças tão drásticas. E por último, nós vamos falar do tipo mais completo de metamorfose, que é a holometabolia. Os insetos holometabólicos, eles passam por 4 fases de desenvolvimento, que são ovo, larva, pupa e adulto, diferente dos hemimetabólicos que passam por 3, ovo, ninfa e adulto. Holo significa todo, inteiro. Então, esse é o tipo mais completo mesmo de metamorfose que nós temos dentro da classe insecta. Então, quando acontece a eclosão, o que sai do ovo, nós não vamos mais chamar de ninfa, nós vamos chamar de larva. É a fase jovem destes insetos holometabólicos. E eu vou usar como exemplo aqui do nosso episódio a larva de moscas. Eu tenho certeza de que em algum momento da sua vida, naquelas férias ou final de semana um pouco prolongado, você saiu de casa e esqueceu de descartar o lixo da cozinha. Depois de alguns dias, quando você volta, o que tem lá? Um monte de larva andando ali naquele lixo, tomando conta do ambiente. Você já passou por isso? Acredito que sim, Geralmente
em república, né, aquela época de faculdade, que você não está muito preocupado com muitas coisas, esses esquecimentos são corriqueiros. Pois bem, essas larvas, assim como as ninfas, elas vão se alimentando, né, e passam por processos de muda que vão variar muito em número de acordo com a espécie de inseto. Só que as ninfas, elas saem, né, dessa fase jovem e já se transformam nos adultos. No caso aqui dos insetos holometabólicos, as larvas vão passar por um outro processo, uma outra fase, chamada de pupa. As pupas são popularmente conhecidas como casulos, algumas pessoas também chamam de crisálidas, e basicamente é a fase que precede a fase adulta. Os insetos ficam nessa fase de pupa por alguns dias até que acontece o processo de emergência, que é quando o adulto sai de dentro daquele casulo e ali depois de algumas horas ele está pronto para voar. Vejam então o tamanho da mudança que acontece aqui. Aquela larva toda estranha, que causa repulsa e nojo em muita gente, se transforma em uma mosca, que também não é muito querida pela maior parte das pessoas, mas tudo bem. Esse tipo de metamorfose também ocorre com outros insetos, né? Essa mudança grandiosa. Por exemplo, as borboletas e mariposas, os pernilongos, os besouros, todos os tipos, que mais? As formigas, abelha, parasitoides, vespas, né? Então tem uma grande quantidade de insetos que também passa por essa metamorfose mais completa. Interessante, não é mesmo? Lembrando, pessoal, que o que nós conversamos aqui é a regra, mas existem muitas exceções, tá? E estes processos que eu tentei aqui explicar e exemplificar de forma simples são, na verdade, muito complexos. Eles são guiados pela ação de inúmeros fatores, especialmente a ação de hormônios. E aí, trazendo para dentro do MIP, né, quando a gente fala de manejo integrado de pragas, dentro das ferramentas que nós temos para o controle dos insetos praga, considerando os inseticidas químicos sintéticos, nós temos alguns que interferem na ação destes hormônios que regulam todo o processo de muda, de desenvolvimento, da metamorfose dos insetos. Por exemplo, nós temos os inseticidas do grupo 7, que são aqueles chamados de análogos ao hormônio juvenil, que imitam esse hormônio, né, um hormônio muito importante para o processo de muda dos insetos, e acabam por impedir a continuidade do processo de desenvolvimento. Esses inseticidas, eles agem bastante na passagem ali da fase jovem para a fase adulta, né? Impedem a continuidade, matam o inseto e efetuando assim o controle da praga. Existem outros inseticidas, como aqueles do grupo 15, que são as benzoilureias, né? São chamados inibidores da biossíntese de quitina. Nós até comentamos sobre eles no episódio anterior. Eles também atrapalham o desenvolvimento, porque eles atuam ali no processo de muda. Então, quando o inseto termina de trocar aquele exoesqueleto, quando ele está produzindo um novo exoesqueleto, um dos componentes principais desse material é a quitina, estes inseticidas inibem a produção da quitina e, por consequência, inibem o desenvolvimento do novo exoesqueleto e deixam o inseto ali bastante vulnerável, ele acaba morrendo. Eu adoro esse tema, né, dentro da entomologia, mas assim, não foi por acaso que eu escolhi o tema metamorfose para esse episódio, né? Final de ano, final de ciclo, todo mundo refletindo no que aconteceu ao longo dos últimos meses e pensando também nas mudanças que podem ser feitas para o próximo ano, não é mesmo? Então fica aqui a inspiração entomológica para que você invista energia nas melhores mudanças possíveis e que seu ano seja repleto de coisas boas. Fica aqui, pessoal, o meu agradecimento a vocês que me acompanharam até, né, já é o 7º episódio do podcast, a 7ª semana, e também o convite para que no próximo ano vocês continuem ouvindo aqui os episódios que são sempre preparados com muito cuidado e muito carinho. Deixo um agradecimento especial também ao Henrique, que é quem edita todos os episódios do MIP em Dia e que desde o início me apoia bastante na realização desse projeto que eu gosto muito. Então é isso, boas festas para vocês, aproveitem bastante, um grande abraço e até o ano que vem. Você ouviu o MIP em Dia.
Este episódio foi editado por De Rosa Edições.